Pare de orar para o Senhor pagar suas dívidas. Comece a orar para o Senhor te tornar um ser mais sábio financeiramente. Nesse vídeo eu vou revelar para você, meu irmão e minha irmã, quais foram os erros que eu cometi, quais foram as decisões que eu tomei e como eu consegui enxergar na Bíblia a forma correta de encarar uma situação financeira difícil. Qual é o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Qual é a visão de muitos crentes distorcida sobre o que a Bíblia diz, sobre como um crente deve encarar seus problemas financeiros e como é que Deus quer que nós aprendamos, como é que Deus quer que nós venhamos a entender esse assunto tão delicado na vida de muitos cristãos, católicos, evangélicos, pessoas de bem, até mesmo pessoas que não são cristãs, que elas passam por situações financeiras complicadas e ficam sempre orando ao Senhor para o Senhor pagar suas dívidas. Eu cometi muito esse erro, sabe, irmãos? Eu orava assim: Senhor, eu confio que o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu confio que Deus tem poder para resolver esse problema. Eu confio que Deus tem todo o recurso infinito para que o Senhor resolva esse problema por mim. E de fato Deus tem. Deus, ele tem um recurso infinito na palma de suas mãos. Ele é a abundância, ele é a própria riqueza. Isso é fato. Mas como nós somos filhos de Deus, você e eu, você que está vendo esse vídeo, você é filha, você é filho de Deus. E se o pai não ensina o filho a forma que ele deve agir, o filho vai fazer besteira em cima de besteira, erro em cima de erro. Vai sempre tomar decisões erradas. Então, eu vou aprofundar para você tema por tema do que foi que eu aprendi ao longo desses anos, 37 anos, né, trabalhando com empresas, negócios online, né, a gente tem negócios online, e o que foi que eu consegui entender, qual foi a lição que eu consegui colher do aprendizado, das disciplinas de Deus, de tudo aquilo que nós passamos em nossa vida por não dar ouvidos, por não aprofundar o nosso conhecimento nesse assunto tão delicado que é finanças à luz da Bíblia. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o melhor vem agora. Mas antes de iniciar, eu me chamo Mike Saraiva, tá? Esse canal aqui foi criado para falar sobre espiritualidade, falar daquilo que o meu coração está cheio, né? Daquilo que eu sinto desejo de somar na sua vida, daquilo que eu vivencio, dos meus aprendizados com você, espiritualidade, motivação, mentalidade, qual é a mentalidade de um cristão, como é que a gente tem que encarar a vida, como agir diante de situações difíceis. Foi esse o intuito de criar esse canal. Então, se você já gosta desse tipo de canal, desse tipo de conteúdo, já deixa teu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber mais vídeos e deixa teu comentário, teu pedido de oração, que eu quero orar pela sua vida, tá? Mas orar de forma correta. E já iniciando aqui com vocês, vamos para o primeiro tópico aqui, tá? Que é justamente a oração que te mantém endividado versus a oração que te liberta. Então, a passagem bíblica que nós vamos tirar como apoio é Tiago 3, versículo 4. Pedis e não recebeis, porque pedirdes mal, para o gastardes em vossos deleites. Oh, coisa tremenda isso aqui, né, gente? Que coisa absurda, que coisa tremenda. Pedis e não recebeis, porque pedirdes mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Ou seja, trazendo em miúdos, você está pensando muitas vezes que Deus vai te ouvir com esse teu pedido mesquinho, com esse teu pedido pequeno, sempre pensando, porque eu quero comprar isso, porque eu quero comprar aquilo, porque nós sabemos que nós precisamos de bens, de coisas materiais nessa terra. Nós precisamos de ter a nossa família suprida de tudo. Nós precisamos de ter uma boa alimentação, uma boa moradia, transporte, sabe, vestuário, roupas. Tudo isso nós precisamos. Mas por que que a gente não recebe muitas vezes? Porque nós estamos pedindo mal. Nós estamos com os olhos completamente voltados em saciar o nosso prazer, saciar o nosso ego, saciar aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, a nossa reputação, entre aspas, sempre pensando assim, porque se eu tiver isso, né, eu estando desse jeito aqui, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Então eu tenho que ter para isso, para aquilo, para isso, para aquilo. E muitas vezes
Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Deus quer te dar uma lição muito mais profunda. Não é que essas coisas não sejam importantes para o Senhor, claro que é. Mas Deus quer te dar um ensinamento para que essas coisas não sejam o pilar da sua vida, para que o teu coração não esteja nessas coisas. Não sei o que é, irmão. Se é a vaidade, se é as bolsas, se é sapatos, se é, sabe, joias, coisas que você ainda tem que se libertar desse mundo, sabe? Situações que você tá ali querendo manter uma aparência para, sabe, para as pessoas, para, sabe, viver de status, não é isso? Viver do que os outros vão pensar, olha aqui minha vida, não é isso? Então Deus quer tratar isso. Você está pedindo e não está recebendo porque está pedindo mal, está pensando só nos seus próprios interesses. Você não está pensando em ser uma pessoa transformada, você não está pensando em evoluir, você não está pensando em, de fato, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam, eu não estou nem aí para os meus próprios deleites, eu estou em prol da minha família, em prol do meu crescimento, porque Deus, ele se importa, não é com um membro apenas da família. Deus ama cada um individual, mas Deus se importa com a família no geral. Então isso que você está pedindo tem a ver com a sua família, afeta, beneficia todo o contexto da sua família, todo uma, sabe? Ou é somente para saciar o teu prazer ali momentâneo? É uma coisa que você observa bem, cara, isso aqui daria para me passar sem isso. Eu não tô morrendo, eu não tô doente sem isso aqui. Eu não tô com problema de saúde se eu não tiver isso aqui. Eu vou ter, sabe? Isso aqui não é uma coisa essencial na minha vida. Então faça essa reflexão sobre esse primeiro tópico. Pedis e não recebeis porque está pedindo errado. Senhor, paga as minhas dívidas, Senhor. No lugar de pedir, me ensina a administrar meus recursos da forma correta. Porque Deus quer ensinar. E você muitas vezes não quer aprender e nem quer assumir que você, toda vida que pega dinheiro, faz besteira. Então vamos para um outro tópico que é bastante interessante aqui, tá? Que é, Deus quer curar a causa, não apenas os sintomas. A dívida é um sintoma. A causa pode ser indisciplina, medo ou má administração. Deus está interessado em transformar o seu caráter, mais interessado em transformar o seu caráter do que em resolver o seu conforto. Vamos dar aqui uma passagem bíblica para você anotar e ler depois. Samuel 16, versículo 7. Tá? O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, o que é que isso representa para nós? Significa que Deus, ele não olha como o homem vê. Nós estamos vendo a aparência das pessoas. Aquela pessoa tem isso, aquele outro tem aquilo, aquela pessoa tem um carro, aquela outra tem uma casa bonita, tem um celular caro, tem roupas lindas. Deus não olha dessa forma. Deus olha para o coração daquela pessoa. Aquela pessoa está muito bonita, muito maquiada, um cabelo muito feito, né? Aquela pessoa, sabe, tem roupas legais, sabe? Tem um perfume muito bom, tem coisas maravilhosas, enquanto a vida dela por dentro está podre. Enquanto a vida dela por dentro com Deus está, sabe, vazia, não tem aprendizado, não tem crescimento, não tem sabedoria, sempre pensando na parte exterior, sempre pensando em coisas fúteis. Então começa a pensar como Deus, começa a olhar como Deus olha. Deus olha para o coração e nós olhamos apenas para a parte externa, para o que os olhos veem. O ser humano não conhece o coração do outro. E eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo aqui, começa a examinar como está o teu coração perante Deus, como estão as coisas que você ainda não tem vencido, como está a teimosia, a rebeldia, sabe, insistir em orgulho, porque tem pessoas que são teimosas, está passando por uma situação e ainda não dá o braço a torcer de que Deus está querendo trabalhar naquele ponto e a pessoa não está ali reconhecendo que precisa melhorar nesse ponto. Então analisa como está o teu coração, porque Deus não olha pelo que o homem, da forma que o homem olha, ele olha para o seu interior. Então trate o que está dentro de você, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você busca o reino de Deus. Deus está dentro de nós, então nós temos que nos conectar primeiro com as coisas eternas, com Deus, com aquilo que Ele quer para a gente. As outras coisas devem ser terceira, quarta, sabe? Porque Deus sabe que nós precisamos. Então vamos para mais um tópico, que esse vídeo está bem interessante e eu preparei para vocês com muito carinho, tá?
O deserto financeiro é uma escola de caráter. Este momento difícil não é um castigo, é um treinamento, tá? É um treinamento. Ele te prepara no pouco para poder te confiar o muito. Olha que coisa impressionante. Passagem de apoio. Vou dar uma passagem para vocês aqui em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Isso está em Lucas 16, versículo 10. Então, muitas vezes você está dizendo assim: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Vou fechar aqui a janela porque tem um barulho de cachorrinho aqui, lado. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu prometo a Ti, Pai, que quando eu tiver o dinheiro, eu vou conseguir fazer um pé de meia, eu vou conseguir guardar parte do que eu ganho, eu não vou gastar tudo. Eu vou ter uma parte assim de investimento, eu vou, sabe, investir em conhecimento, eu vou comprar um livro sobre finanças, eu vou comprar um livro sobre finanças à luz da Bíblia, sabe? Eu vou comprar algum curso, alguma coisa que me ensine sobre esse assunto, não é isso? Aí quando você recebe dinheiro, você faz a mesma coisa, já fica pensando: vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquela roupa, vou comprar aquela maquiagem, vou comprar aquele celular caro, vou comprar sempre coisas que você sabe que naquele momento não é o correto. E quando você vê a voz do Espírito dizendo no seu coração, uma voz suave: não é o momento agora. Você cala essa voz, porque essa voz precisa de sensibilidade para você ouvir ela. Você cala essa voz e diz: não, não é o momento. Mas quando você sente que aquela voz está dizendo para você: não faça isso agora, não é o momento agora, e você se desperta, você fica ali em silêncio um pouco. Eu costumo dizer até para minha esposa, eu falo: se a gente perguntasse 10 vezes, será que isso é o correto a fazer? Será que isso é o correto a fazer? Será que isso é o... 10 vezes e ficasse em silêncio um pouco, em oração, eu tenho certeza que Deus nos responderia muito mais. O problema é porque a gente diz: será que isso é o correto a fazer? Mas eu tenho que fazer, porque isso, porque aquilo. Quando vai ver, toma decisões erradas, acaba comprando coisa que não era para comprar. Então, o Senhor, Ele quer cuidar, Ele quer tratar a causa, não apenas os sintomas, tá? E essa informação aqui que nós lemos é algo de muito valor, tá? Algo de muito valor, porque esse deserto que você está vivendo, por mais que seja dolorido, ele é uma escola, é um treinamento. Você sabe que se a gente não passasse por isso, a gente nunca ia aprender. A gente ia chegar à velhice, cheio de problemas, cheio de coisas horríveis, cheio de mazelas, cheio de, sabe, de complicações na nossa vida. Por quê? Porque nós nunca, vamos dizer assim, não existe o deserto, não existe o aprendizado, não existe disciplina. O ser humano ia estar totalmente corrompido, bem mais do que está. Então, valorize a disciplina, valorize o momento que você está passando, valorize esse deserto que você está vivendo, porque isso é escola, isso é treinamento. E isso é treinamento. É dolorido, meu irmão. É dolorido. Mas você vai sair muito mais forte. E quando você sair dessa situação, porque saiba de uma coisa, eu vou falar para você com toda a sinceridade que há em mim. Eu não creio em um Deus que vai te deixar perecer, morrer por causa dessa situação. Eu não creio nisso. Eu creio em um Deus que Ele sabe o seu limite. Mas Ele sabe também que dentro do seu coração ainda tem coisa que você ainda está teimando em insistir. E quando pegar em dinheiro, vai fazer besteira de novo. É esse o Deus que eu creio. Ele sabe o que está no seu coração. Então vai tratar primeiro da causa. Vai tratar teus medos, teus traumas, teus bloqueios, a tua carência, para saciar algo que está dentro de você, que muitas vezes você tenta saciar comprando e não resolve o problema. Então vamos para o próximo tópico, que eu tenho certeza que vai ser algo muito importante para você. A virada de chave. Pare de orar, me dê. Comece a orar, me faça. Como assim? Em vez de Senhor, me dê dinheiro, ore: Senhor, me faça um bom administrador, me faça uma boa administradora, me faça disciplinada, me dê sabedoria para que eu faça bom uso do dinheiro que o Senhor já tem reservado para mim, dos recursos que o Senhor já tem reservado para mim. E eu vou te dar aqui uma passagem bíblica que está em Tiago 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada, e ser-lhe-á dada. Isso mesmo. Então, olha que coisa tremenda, né? O Senhor quer nos dar a sabedoria, mas nós temos que pedir. Mas o que é que nós estamos pedindo? Dinheiro. Qual foi o homem mais sábio que pisou na terra depois de Jesus Cristo? Salomão. Salomão. Salomão, ele teve a oportunidade de pedir dinheiro. Ou você acha que Deus não poderia dar riquezas? Eu quero riquezas. Eu quero ser o homem mais rico dessa terra. Ele poderia pedir e Deus daria. Porque o Senhor diz: peça o que quiser e te darei. Imagina, né, gente? Que cena tremenda. Imagina como seria assim, um momento de você e Deus, e você pedindo a Deus tudo o que você quiser, eu te darei. O que você pediria? O que você pediria? Muitos vão dizer assim: eu pediria sabedoria igual Salomão pediu. E por que que nesse momento agora você está pedindo dinheiro? Você está pedindo: paga minhas contas, Deus. Ou você não acha que Deus, você acha que Deus não sabe dessa dor que você está passando, dessa dívida que você está querendo enfrentar, dessa situação financeira difícil? Ele sabe, mas ele também sabe que você tem muita coisa que aprender. Eu conheço pessoas, cabelo bagunçou aqui. Eu conheço pessoas que passaram por uma situação financeira difícil e caíram de novo no mesmo erro. Eu conheço pessoas que fizeram dívida, aí pagaram a dívida e caíram de novo na mesma dívida. Eu conheço pessoas que pegaram dinheiro com a agiota, pagaram dívida que cresceu absurdamente, torturou mentalmente, psicologicamente aquela pessoa, e depois de um período que pagou, parece que a memória da pessoa esqueceu, foi lá e pegou de novo, passou por problema de novo, depois teve que pagar de novo com a agiota. Alguém ajudou e pagou. E aí? Você se identifica com isso? De sempre comprar, Deus te ajudar, e você vai lá e faz o problema, cria o problema de novo e pede ao Senhor para resolver teu problema e depois cria de novo. Chegou a hora de uma mudança, né, irmão? Chegou a hora de uma mudança em nossa vida, né, irmã? Chegou a hora da gente aprender que não é por aí. O caminho não é esse. Deus, ele quer te dar luz e sabedoria. O Senhor quer curar a raiz do problema, não apenas os sintomas, tá? Então, vamos aqui para outro tópico, que esse aqui é muito, sabe? É muito sério. O que as pessoas estão mais pedindo: me dá, Senhor, me dá, ao invés de pedir, me faça um bom administrador, me faça disciplinado. Pessoas que não têm disciplina, pessoas que não têm sabedoria e estão querendo lidar com o dinheiro. Antes de ir para o próximo tópico, irmãos, eu tive um sonho, e nesse sonho uma pessoa da minha família falava assim: fulano de tal não pode ter muito dinheiro, porque se ele tiver, ele vai criar um problema na vida dele que vai fazer sofrer muito ele e as outras pessoas da vida dele. E ele pode entrar numa depressão muito severa, porque não sabe lidar com dinheiro. Não sabe lidar com dinheiro. Que coisa séria, né, gente? E aí eu fiquei lembrando desse sonho, dessa visão que eu tive, e fiquei meditando. Foi um sonho, tá? Foi um sonho rápido que eu tive, mas esse sonho me deu assim um insight, um pensamento de que muitas pessoas não têm prosperidade, não têm mais abundância financeira justamente por isso. Justamente porque, se tiver, é como se colocasse uma corda no pescoço, amarrado a uma pedra e lançasse no mar. Ela mesmo se destruiria, porque não tem sabedoria e não consegue lidar. Me dá um exemplo aí de uma pessoa que não consegue lidar com o dinheiro. É só você ver a Mega Sena. Pessoas que ganham milhões na Mega Sena terminam cheio de problemas psicológicos, tomando remédio para depressão, muitos até se matam, e no fim das contas terminam vendendo a tudo que tem, com problemas de dívida, saíram da situação do dinheiro piores do que entraram, com problemas financeiros, com problemas, devendo muito mais do que entraram. Como é que a pessoa tem dinheiro e saiu devendo? Você não está entendendo. Uma mentalidade de escassez, de pobreza, de miséria, de dívida, que tem que tratar primeiro dentro da cabeça, é uma mentalidade que, quando tiver o recurso, presta atenção que isso é profundo, a mente que tem uma crença programada para sempre ser um devedor: eu sou um devedor, eu sou uma pessoa que deve, eu não sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa que... Aquela crença que tem dentro da cabeça
Por isso que Paulo fala que nós temos que renovar nossa mente. Seja transformado pela renovação da vossa mente. A renovação da pessoa que acontece na mente, tá? Então, a pessoa volta a ser uma pessoa endividada com problema. Tem muitos aí que voltam para casa da mãe, não conseguiu dar nenhuma casa para a mãe, voltou para casa que a mãe já tinha antes dele ganhar na Mega Sena. A mentalidade dele está programada para ele não ter dinheiro, para ele ser endividado. Se ele não mudar isso aí, se ele não mudar, pode ganhar o dinheiro que for, volta a ser pobre. O seu problema não se resolve com dinheiro. Se você disser para mim que se resolve com dinheiro, responda essa pergunta para você. Você já pegou dinheiro uma vez, 2 vezes, para resolver essa situação, ou até mesmo em outros momentos da sua vida? Por que hoje você está nessa situação? Se você já teve oportunidade, se Deus já te deu recurso. Todo mundo que fala de situação financeira difícil, com certeza já passou por uma oportunidade. Nossa, eu já tive dinheiro, já tive recurso, por que eu não fiz bom uso? Não é isso? Então, que fique de lição, que fique na sua mente que o problema não é ter dinheiro. O problema é ter sabedoria, disciplina, entendimento sobre recursos, finanças, tá? Então, tem um cachorrinho latindo aqui, eu tô abrindo e fechando aqui porque... mas vamos aqui para o próximo tópico, irmãos. A ação é a sua fé. A ação é a sua fé. Se torna invisível. Deixa eu tentar traduzir para você aqui. Fazer a ação é a sua fé. Se torna visível. Não sei se eu escrevi, acabei escrevendo errado, mas isso aqui vai conseguir descrever pra gente. Fazer um orçamento e cortar gastos não é falta de fé. No caso é ação, não é falta de fé. E sim é obediência à sabedoria que Deus te deu. Olha só, Deus te dá uma sabedoria e você está obedecendo. Olha, isso aqui que tem que ser feito. Só que você não obedece. Então Deus está te dando a sabedoria, mas você não está obedecendo. E onde é que a gente vê isso na palavra de Deus? Vamos lá. No livro de Tiago 2,17 está escrito: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, a fé sem obras é morta. Como é que o ser humano diz que tem fé? Eu tenho fé em Deus que Ele vai me dar sabedoria para administrar. Quando o Senhor está dando, Ele não tem obras, Ele não faz, Ele não age mediante aquela sabedoria que Ele recebeu. Estranho, né? Não condiz. Não está batendo as informações. Então, como é que você diz, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que o Senhor vai me dar, eu tenho fé que o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai prosperar minha vida, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar entendimento, eu vou me tornar um bom administrador, uma boa administradora, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que sabe lidar com recursos, que sabe lidar com dinheiro. Eu tenho fé. Aí quando Deus dá a oportunidade, vem uma voz dizendo, faça isso com dinheiro. E aí a sua voz do seu eu, do seu ego, do seu egoísmo, do seu pensamento em saciar seus prazeres momentâneos, fala mais alto e você age sem sabedoria. Então, quando essa voz vier, começa a obedecer essa voz, porque essa é a voz da sabedoria, é a voz do Espírito. E recusa a voz do seu eu, porque o nosso coração é enganoso, perverso. Quem o conhecerá? Está lá em Jeremias. Só o Senhor é capaz de esquadrinhar o nosso coração. Então, nós temos que pedir a Ele todo dia para tirar do nosso coração aquilo que não pertence a Ele. Aquilo que não pertence a Ele. Só assim a gente vai conseguir experimentar uma vivência conforme o que o Senhor ensina em Sua palavra. Então vamos para mais um tópico aqui, tá, irmãos? O objetivo de Deus não é apenas pagar suas dívidas, é te dar uma vida de sabedoria e abundância. Deus não está aqui só... Senhor, paga minhas dívidas, o Senhor vai lá e paga. Senhor, paga minhas dívidas, o Senhor vai lá e paga. Nosso Deus não é medíocre. Escuta bem isso aqui, ó. Está em Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com teus bens e com a tua primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que coisa tremenda. Você sabia que o dízimo, a 10ª parte, tá? A 10ª parte do que você ganha é bíblico. É bíblico. Como é que você diz que isso é bíblico? Eu digo porque os patriarcas, os profetas sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. Você vê que Jacó fazia isso.
às vezes dizimava até do próprio azeite, porque azeite naquela época era o dinheiro, né? A 10ª parte do azeite derramava ali na pedra e oferecia ao Senhor. Aquilo era uma oferta ao Senhor, era um dízimo ao Senhor, era a 10ª parte do que ganhava, era com os animais, separava a 10ª parte do seu rebanho e dava ao Senhor. O dízimo é para ser feito o que com esse dinheiro? É para ser investido na obra do Senhor. Isso serve para a obra de Deus. E Deus, Ele não precisa do teu dinheiro. Ele precisa saber se você tem apego ao dinheiro. É isso que Ele tem que saber. Se você está pensando, não é meu, não posso dar porque vai faltar, não é meu. Isso aí já é um coração escasso. Já é um coração que tem medo de falta. Já é um coração que não tem como ser próspero, porque tem medo de faltar. Então abra o seu coração. Abra o seu coração. Imagina se você chegar a ganhar, sei lá, 10 mil, 15 mil, você tem coragem de dar 2 mil, 1.500? Eu fiz essa prova com Deus. Eu já passei por esse tipo de prova com Deus. E eu olhei assim, mas se eu não fizer isso, como é que eu espero que o Senhor possa me colocar sobre faturar milhões de reais, ter resultados absurdos, mudar a história da minha família, ter uma empresa que fatura milhões? Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa próspera, que eu sou uma pessoa abundante, que eu sou uma pessoa que sou filho do rei, se eu não consigo me desprender do meu recurso com medo de faltar? Não é isso? Então o dízimo é uma prova, o dízimo é um remédio melhor para você. Você não acha que o seu dízimo abençoa Deus? O seu dízimo abençoa você. O seu dízimo serve para abençoar outras vidas, e o mais abençoado é você que devolve o dízimo, porque dízimo não é pago, o dízimo é devolvido, porque o dinheiro que veio para sua mão foi Deus. Acaso a saúde, quem te deu para trabalhar, não foi Ele? Acaso o emprego que você tem, não foi Ele que deu a empresa, o negócio que você trabalha, as vendas que você faz, não foi Ele que mandou os clientes? Acaso as perninhas para andar, a boquinha para falar, não foi Deus que te deu? Então como é que você diz, eu que ganhei, como é que eu vou dar para pastor? Não foi você que ganhou. Não é você que está dando a pastor. Eu não vou dizer para você investir, estar numa igreja que você vê pessoas roubando. Eu não estaria numa igreja assim. Eu não estaria numa igreja assim. A igreja que eu participo, eu tenho que investigar, eu tenho que saber o que está acontecendo. Como é que eu vou ter a noção? Se tem um ministério sério, nós temos uma organização séria. Tem muitas igrejas aí que fazem o que é correto. Não é uma igreja de um pastor só, que todo o dinheiro vai para a mão desse pastor. Não é assim. É uma estrutura. É uma estrutura gigantesca que cuida da obra do Senhor, e que você tem que ler na palavra, pesquisar na palavra. E eu não vim aqui falar de religião, eu não vim falar da minha religião para você, tá? Eu vim falar de princípios bíblicos, tá, meu irmão? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: honra o Senhor com teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, que é no caso a 10ª parte, 10%. E se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Que essa promessa, honrar o Senhor, não significa somente devolver o dízimo. Significa obedecer o que a palavra dele ensina sobre finanças. Obedecer o que a palavra dele nos ensina sobre o que eu devo fazer com esse dinheiro. Será que é uma boa ideia fazer esse gasto agora? Será que é uma boa ideia investir nisso aqui agora? Sabe o que é que o Senhor pensa disso? Eu vou orar aqui, eu vou consultar a Deus. Eu fui tentado fortemente em momentos difíceis, sabe? A fazer loucuras, momentos difíceis financeiramente, a tentar resolver com minhas próprias mãos. Mas tentar resolver assim, pressionado mentalmente. Não, eu tenho que resolver essa situação. E eu estava demonstrando que eu não confiava no meu Deus. Você disse que confia no Senhor, mas age com a força do teu braço. E quando você vai ver, o problema que você criou foi maior do que se você tivesse confiado em Deus. Como você diz que confia no Senhor? Como você diz que confia no Senhor de todo o teu coração? E quando é para agir, você não espera um sinal de Deus, uma resposta de Deus, uma forma de Deus resolver esse problema. Como? Se você tem dívida financeira, Deus quer te tirar dessa situação. Mas eu, no teu lugar, eu gastaria todo o meu tempo, ou então boa parte dele, investigando o que é que o Senhor está me ensinando, o que é que eu tenho que aprender, estudando sobre esse assunto e trabalhando, claro, porque nós temos que trabalhar, esse é o nosso papel. Mas gaste mais tempo tentando entender o que Deus está querendo te ensinar. Porque eu tenho certeza que quando Deus olhar para você, observar o teu coração e entender que você já aprendeu a lição, de que você já entendeu que tem que fazer isso, mas que entendeu profundamente e que vai executar,
Só tem como chegar nesse estado de dizer assim, se o dinheiro entrar, eu vou fazer isso, quando a pessoa sente na dor as escolhas erradas. Ela tem que sentir na pele o que ela fez de errado, o que as escolhas dela causaram. E quando ela não fizer isso, ela não vai sentir, ela não vai ter o desejo de ser diferente, porque ela não sentiu profundamente a dor das escolhas erradas. É por isso que Deus permite, é uma forma amorosa de disciplinar e não fazer você fazer de novo aquilo. Porque você quer ter uma vida maravilhosa, uma casa, um carro, sabe, finanças incríveis, um salário bom, sabe, dinheiro guardado. Mas a nova fase da sua vida que vai chegar não condiz com o ser humano que você é agora. Você tem que mudar o que você é agora. Só quando você mudar o que você é agora, bem, eu me sinto que eu estou muito diferente. Eu sinto que eu mudei nesse ponto. Eu sinto que esse ponto eu mudei. Só quando você mudar, de fato, é que Deus vai começar a te confiar novamente os recursos que são deles, que é seu por direito. Mas imagina, para fechar esse vídeo, você daria 10, 20, 30 mil reais na mão de uma criança de 5 anos? Você daria? O que essa criança iria fazer? E eu encerro esse vídeo dizendo: nós somos crianças quando se trata das coisas desse mundo, das adversidades, dos problemas que nós vivemos aqui, enfrentamos, dos desafios que um pai e uma mãe de família enfrenta, que um cristão enfrenta para se manter íntegro e reto diante de Deus, com todos os obstáculos de trabalho, de finanças, desemprego e N coisas que nós enfrentamos. Mas muitas vezes nós não recebemos mais porque nós estamos ainda como crianças, que se recebesse muito dinheiro ia fazer besteira, e muitas vezes é o que nós estamos fazendo. Então que Deus te ore de uma forma diferente. Eu te convido agora a orar comigo de uma forma diferente, tá? Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã que está aqui vendo esse vídeo comigo, Pai. Uma pessoa que está interessada em aprender mais de Ti, entender o que o Senhor tem para a vida dele, entender a Tua sabedoria, entender profundamente, no fundo do coração, como é que tem que se comportar perante a Tua palavra, perante aquilo que o Senhor já ensinou. Eu apresento a vida desse homem, dessa mulher que está vendo esse vídeo, que não sabe mais o que fazer para resolver essa situação, Pai. Pai, tem misericórdia da vida deles. Eu apresento a situação de cada um dos meus irmãos. E do fundo do meu coração eu lanço essa oração para Ti, meu Pai, para que o Senhor ensine o que for preciso e resolva o problema deles. Pai, toca o coração deles para que eles sejam diferentes, Pai, sejam transformados. Em nome e por amor do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Eu sei que o Senhor ouviu essa oração, eu sei que o Senhor está ouvindo essa oração. E o Senhor há de dar, Pai, a bênção, a vitória, em nome de Jesus, para aqueles que obedecem a Ti, Pai. Nos dá força para te obedecer, nos dá força para sermos disciplinados, nos dá força para fazer conforme o Senhor quer que nós façamos e não conforme o nosso coração enganoso nos leva a fazer. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, te agradeço, Deus. Amém. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, deixar teu like, ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse, tá? E eu sou Mike Saraiva. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tá? E até o próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.